Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Impressão Minha. E hoje eu separei umas notícias aqui para vocês que muito interessa muita gente que mora aqui no Japão, quanto também as pessoas que moram no Brasil, né? Porque eles são os principais interessados. Mas nós que somos brasileiros que moramos no Japão, a gente tem essa conexão, nosso coração está lá no nosso país, então tudo o que acontece lá nos afeta diretamente. Nós temos nosso trabalho, nossos problemas aqui com o coreanozinho lá, norte-coreanozinho, jogando uma bomba semana sim, no nosso coro aqui, e a gente sabe como é estar entre Rússia, China e Coreia do Norte e suas bandeiras e suas ideologias e todo o seu comunismo. Então, eu vim trazer aqui para vocês algumas reportagens que eu separei tanto da mídia brasileira quanto da mídia japonesa, e já deixei traduzido certinho. Vou dar uma pincelada para vocês, para a gente saber a declaração do Meirelles, que é um ex-ministro da época do Lula. Ele fez uma declaração e isso pode afetar diretamente não só os brasileiros que moram no Brasil, como os brasileiros que moram fora do Brasil. Muitas pessoas têm investimentos, muitas pessoas têm sonhos, principalmente quem sai, né, do Brasil e deixa tudo para trás, e tem famílias também no Brasil. E o que ele declarou pode afetar nossa vida e o que nós poderemos planejar aí para 2023 para nos salvaguardar dos problemas que parece que está vindo uma tempestade, e uma tempestade pior que um taifun, pior que um tufão desses que a gente já enfrentou, né, por aqui. Então vamos lá, né? Tem aqui na Infomoney, Meirelles e Landau fazem críticas ácidas a declarações de Lula. Questionamentos à estabilidade fiscal e acenos dos mais gastos públicos com programas sociais geraram preocupação no mercado. O mercado não reagiu bem, até porque o então presidente eleito, Lula, eleito assim com uma porcentagem de votos muito pequena em relação ao seu adversário, num cenário político muito diferente do que foi antes. Eu sair do país logo que ele foi eleito, porque um dos motivos era exatamente isso, o comunismo. Eu gosto de países democráticos, né? Eu gosto de países livres, de falar, ter a minha liberdade de expressão garantida. A gente já percebeu que alguma coisa poderia não ser bom, então a gente decidiu ter uma qualidade de vida. For para trabalhar bastante, pelo menos ter uma qualidade de vida. Aquele cenário que o Lula pegou, o Brasil redondinho, no azul, que ele pegou da primeira vez, ele tinha um cenário político diferente. Ele tinha o povo até em favor dele, né, e das suas políticas. Hoje não. Hoje o mundo está politizado e venceu por uma margem de votos ali muito pequena de votos. Então o país está dividido. Pelo que a gente vê pelas notícias internacionais, é assim que o Brasil é muito grande, muito verde e amarelo para o resultado das eleições serem daquela forma. Mas, independente disso, a verdade uma hora vem à tona, né, gente? Olhando o cenário atual, que a notícia diz, né, o ex-ministro Henrique Meirelles e Helena Landau, assessora econômica, a candidatura de Simone Tebet, do MDB, à presidência da República, eles reagiram no dia 10 de outubro com críticas ácidas ao discurso feito pela manhã pelo então Luiz Inácio e aos novos nomes anunciados para a equipe de transição. Meirelles, ele foi presidente do Banco Central nos 2 primeiros mandatos de Lula e vinha se colocando à disposição de Lula, e muito, gente, mas ele ficou de fora da equipe anunciada. O Lula estava fechado, não dizia nada e não queria desagradar ninguém, e hoje começou a falar e começou a sinalizar uma direção a Dilma. E aí ele se tornou pessimista, né, e ficou com dúvidas. E aqui fala o desenrolar, né? E no final o mercado reagiu mal, até muitos falaram que o mercado está agindo de uma forma bolsonarista. Eu não sabia, né, que mercado é uma entidade, uma dessa. Na cabeça deles o mercado é uma entidade. Olha, você pode tentar controlar a mídia, pode tentar controlar o povo, pode tentar fazer todos os meios ali para as coisas, para a maré vir a seu favor. Mas a economia não é uma pessoa, a economia ela não é manipulável assim.
Então, se os investidores percebem que não vai dar, o mercado vai reagir negativamente. Foi o que o mercado fez. E quanto a isso, não tem quem consiga manipular esse tipo de coisa ou fazer com que a maré fique de repente a seu favor. Também não vai dar para ficar chamando de taxista, de trumpista, de extremista, chamar o mercado dessa forma, porque o mercado é fora disso. Então há coisas que não dá para controlar e eles aprenderam rapidamente antes de assumir. Eles perceberam que é uma das coisas que eles não conseguem controlar e eles não vão conseguir controlar. E o mercado ficou nervoso aí, gente. E qual foi a reação do então eleito? Diante das reações negativas do mercado, o então eleito disse no fim da tarde da quinta-feira que o mercado fica nervoso à toa. E nunca viu um mercado tão sensível quanto o nosso. Assim, tratando que é sério, algo que não tem como se manipular a seu favor, tratando dessa forma como se fosse uma pessoa. Ele é sensível. Ele vai dizer que daqui a pouco que é o pessoal do ódio, o quê? Que o mercado é o quê? O mercado vai se personalizar então em uma pessoa. Mas bem, gente, o que isso interessa a nós? Muitas vezes os decassegues aqui, os brasileiros que moram no Japão, que nunca votaram na esquerda, isso não quer dizer que sejamos extrema-direita, e tem gente que vota no Lula de monte, que vota na esquerda, né? Historicamente, os decassegues não votam na esquerda, votam no centro. Apareceu um governo, um candidato à direita, votou na direita. O que eles não querem é que vá para a esquerda, justamente porque nós temos esta opressão grande comunista aqui ao nosso redor, que são grandes países, né? E que estão sempre lançando bombas, e quando não é a bomba como a pandemia ou econômico, é bomba literal. Estamos aqui à beira de uma guerra nuclear, com guerras aqui ao nosso redor. Então a gente sabe muito bem que nós enfrentamos o medo diário, além de todas as coisas naturais que podem acontecer na vida, né? E aqui na vida do Japão, como terremoto, tsunamis e tudo mais. Todo mundo sabe como é aqui, né? Nós não desejamos que o comunismo prima um país de uma forma, e principalmente um país desarmado como é o Brasil. Nós não desejamos isso para os brasileiros, e por isso que nós temos essa predileção que o governo no Brasil não seja governos comunistas. Mas não se pode pegar a questão de mercado e demonizar o mercado como se o mercado fosse uma pessoa, né, como o então eleito está falando aqui. Para nós que moramos aqui, isso é bom ou isso é ruim? Gente, por mais que o iene está bem desvalorizado e meio que artificialmente desvalorizado em relação ao dólar, se o Brasil quebrar, é claro que quem mora fora é melhor, porque se o real desvalorizar, nós ganharemos mais. Para nós, se a gente pensar só no nosso, seria muito melhor votar em governos da esquerda, mas não. A gente quer o melhor para todos, mesmo que isso não nos beneficie tanto. Então, na questão de se você tem investimentos de bolsa, investimentos em empresas, né? A Petrobras já desvalorizou, muitas coisas já desvalorizaram, então fique de olho na questão se você está investindo lá no Brasil. Agora, se seus investimentos são outros, se depender mais de reação de dólar, real e iene, daqui para frente, se a inflação aumentar, aí é melhor para nós relação iene dólar real. O que o Meirelles diz nessa reportagem não está, mas o Meirelles diz aqui que o Lula Dilmou. Há vários sites que estão noticiando assim que o Meirelles ele deseja sorte aos investidores e diz que Lula Dilmou. Desanimado, Meirelles diz que Lula Dilmou. Meirelles deseja sorte aos investidores e diz que Lula Dilmou. Então aqui notícia de 11 de novembro de 2022. Então, posso repetir o que o Meirelles diz, né? Se você é um investidor aqui no Japão, boa sorte e o Lula Dilmou. Né? Já fica aqui a dica, né? Vamos aqui
o que a mídia japonesa está falando sobre o Brasil. Então aqui fala sobre as manifestações. Tem pessoas que estavam assim com dúvidas se o que está sendo noticiado no Brasil, que é aquela mídia consórcio, se está se refletindo aqui na mídia internacional, como que eles estão falando sobre as manifestações. Até então, eles estavam falando de uma forma, né? Aí, fim de semana, viajei fora do meu estado aqui, fiquei no hotel, fiquei vendo as notícias na televisão, e aí eu vi que eles começaram a noticiar as manifestações no Brasil e no mundo. Gente, as manifestações no Brasil são as manifestações mais pacíficas do mundo. As outras manifestações nos outros países, Iraque, França, que vai fazer uma greve grande e tudo mais, são manifestações violentas. E o brasileiro, ele faz, né, festa, ora, tá na rua. Tem também manifestações no Peru que vão se tornar violentas também contra a ditadura que se formou lá. Eles também têm dúvida em relação às eleições, porque todos os que pegaram a presidência ultimamente, eles ganharam numa porcentagem muito pequena. Então é claro que o país vai estar dividido, só que daí quando vai para a rua eles percebem que os apoiadores daquele presidente eleito são poucos. Então tá bem dividido, então eles não são a minoria. Então a mídia japonesa, que eu já deixei traduzido, vou falar para vocês, é da The Japan Times, é um que eu gosto muito, eu tenho cadastro. Se você não tiver assinatura e cadastro, pode ser que essa reportagem esteja fechada. Eu vou dar uma lida por cima para vocês, né? Apoiadores de Bolsonaro pedem que militares do Brasil mantenham-os no poder. Então, gente, se tudo isso aqui for apoiador de Bolsonaro, que eu sempre digo, então a esquerda tá lascada, né? Para mim, eles são brasileiros. Milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro pediram nesta quarta-feira que os militares brasileiros intervenham e mantenham o presidente de direita no poder depois que ele perdeu a reeleição para o esquerdista do Lula. Após dias de silêncio, Bolsonaro falou na terça-feira, fez um breve discurso e desde então seus apoiadores se reuniram em frente às instalações militares nas principais cidades do Brasil para pedir intervenção federal agora, entoar alguns dos milhares que se reuniram em frente ao comando militar no sudeste da maior cidade do país latino-americano, São Paulo, na quarta-feira. E aqui fala algumas coisas que aconteceram lá. Milhares também se reuniram em outros locais, como a capital Brasília, Santa Catarina, na Avenida Paulista, e a gente sabe que foi no Brasil inteiro, né? Eles também fizeram bloqueios, que já foi desbloqueado. Aqui eles entrevistaram um vendedor de 41 anos que disse que queria uma intervenção militar porque ele não quer que o país se torne comunista. E nós aceitamos o resultado das eleições porque sabemos que foi fraudulento, como tudo que o PT faz. Referindo-se ao Partido dos Trabalhadores de Lula. Aqui fala também sobre a transição. Que o Bolsonaro disse que os manifestantes não devem usar métodos da esquerda. Pode protestar, mas desde que sejam pacíficos. O Lula anunciou que o Geraldo Alckmin iria liderar o processo de transição, que começou na quinta-feira, e que ele foi o presidente de 2003 a 2010 e vai tomar posse do seu terceiro mandato no dia 1º de janeiro. Então, a mídia internacional está noticiando, sim. Já chegou aqui na The Japan Times, que é um pouco consórcio, né? Eles têm esse lado mais para a esquerda, mas não tem como ignorar o que está acontecendo no Brasil e tem que falar. E é bom não só usar o verde e amarelo, mas também as placas. Aqui no final de semana, aqui no Japão, também teve manifestações, mas as pessoas escreveram o que elas queriam. Então, se olhar assim, parece só torcedor da Copa do Mundo, né? Igual essa foto que tá aqui, né? Agora, se o brasileiro lá, ele for com placa, pedimos isso, pedimos aquilo, né? Deixar bem claro, então, eles vão tirar a foto com o que o brasileiro está reivindicando. Fica a dica.
Aqui outra reportagem: militares brasileiros investigam eleição presidencial e não relatam indícios de fraude, mas eles não descartam essa possibilidade, que foi aquele relatório lá que foi passado para o Brasil lá sobre as eleições. Os militares no Brasil disseram que eles não viram sinais de fraude eleitoral neste momento nas eleições presidenciais deste ano. Isso foi revelado no relatório divulgado na semana. Mas ainda há preocupações sobre esse relatório, embora o relatório do Departamento de Defesa acima indicasse que não houve irregularidade ou inconsistência no processo eleitoral, ele se recusou a descartar totalmente a possibilidade. Especificamente, ele disse que ameaças de segurança podem ser assumidas ao codificar os programas de urnas eletrônicas domésticas controladas eletronicamente, devido à falta do acesso total ao código-fonte do programa. O Ministério da Defesa não pôde descartar a possibilidade de um código malicioso ter impacto, e foi pedido aos tribunais eleitorais do Brasil que conduzissem as suas próprias investigações. Lula protestou dizendo que essa investigação é deplorável. E deixa eu ver de onde que é. É a reportagem da CNN, que é esquerdista. Apesar do tom de esquerda, né, gente, eles não puderam descartar a verdade, né? Então, o que quer dizer a reportagem? Quer dizer que, aparentemente, eles não relataram indícios de fraude, mas eles não descartam essa possibilidade, justamente porque eles não têm acesso total ao código-fonte do programa. Então, não tem como descartar a possibilidade de ter um código malicioso e isso ter um impacto em resultados de eleições. Vamos relembrar como era a economia na época da Dilma, já que o Meirelles disse que o Lula dilmou. Uma vista panorâmica da economia da época da Dilma. Qual foi a maior crise financeira que o Brasil já teve? A crise econômica brasileira de 2014. Como estava o Brasil no governo Dilma? O segundo mandato de Dilma foi marcado por uma grave crise econômica e política no país, com o PIB per capita encolhendo mais de 9% entre 2014 e 2016. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês aqui. Se a questão do que o Meirelles disse que Lula dilmou, se isso vai ter um impacto na nossa vida, nós que moramos no exterior, moramos fora no Brasil. O que eu posso, assim, dizer para vocês como uma opinião, né, ou como uma dica, talvez, é que se você trabalha aqui no Japão, no exterior, tá com seu filho no Brasil, traga ele para cá, né? Não traz quando tiver rebuliço. Vá lá buscar, se for pequenininho, se for maiorzinho, tenta trazer. Traz ele para junto de você. Traz para cá. A escola aqui é boa, tanto a japonesa quanto a brasileira. Tenta se adaptar, vá para uma cidade que tem estrutura para brasileiro e você vai poder optar por escola brasileira ou escola japonesa. Traz seu filho para cá. E se você está no Brasil e pretende vir para o Japão, é a hora, gente. Vem para cá. Então, eu sempre falo assim que é para as pessoas se mandarem. Começou a reclamar no Japão, eu já mando embora. Mas, dessa vez, com essas declarações e com tudo que está acontecendo no Brasil, uma dica que eu dou, um conselho que eu posso dar é quem está no Brasil, se puder sair, para melhor, saia. Porque a gente não sabe, tá muito instável. E se aqui o mercado ficou instável e o governo que vai assumir, ele acha que o mercado é uma pessoa ou algo que ele consegue controlar, então, gente, e sem ainda ter um nome, sem ter nomes técnicos, né, para compor o ministério, então vai tudo começar a se afundar. E a perspectiva aqui de economistas, depois eu trago com mais detalhes para vocês, é que o Brasil vai colapsar e muito rápido. Que Deus abençoe o Brasil, que as pessoas continuem lutando pelo que elas
entendem que seja o correto, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. São essas as notícias. Meu desejo é que todos fiquem bem, que tenham responsabilidade em suas escolhas e nas suas ações. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.